Olá, o termo sustentabilidade é um dos mais pronunciados atualmente. Mas o que significa isso? O conceito de sustentabilidade vem sendo discutido há muito tempo. Na década de 80, a Organização das Nações Unidas definiu o desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer que as gerações futuras também atendam suas necessidades. O mesmo que dizer que é preciso agir de maneira consciente para que as próximas gerações consigam absorver e também usar os recursos que o planeta oferece. Esse é o assunto do programa de hoje. Bem-vindo ao Viver Sustentável. Não há como negar, o mundo se encontra em situação de emergência. O grito de alerta ecoa em todos os cantos do planeta. É hora de profundas transformações. Temos que mudar nossos estilos de vida, produção e consumo. Mas o que pode acontecer se nós não vivermos de forma sustentável? Olha, hoje existe um sentimento difuso de caráter catastrofista, de que nós estamos indo em direção de grandes tragédias, e provavelmente isso é verdade, mas eu entendo que talvez para que pelo menos uma parte da humanidade possa expandir sua consciência de forma mais rápida, mais acelerada, talvez devamos realmente passar por esses acontecimentos. Se nós não frearmos a emissão de carbono, se nós não pararmos de retirar peixe dos mares e dos rios, se nós não pararmos de destruir as florestas e com ela a fauna e a flora subsidiária que vive no entorno das grandes árvores, né? Ou em função das grandes árvores, se nós não pararmos de contaminar o solo e destruir as bactérias que fazem um processo brutal e silencioso de transformação e de reprocessamento da vida, se nós não pararmos com todas estas coisas, nós vamos perecer. Como a expansão da consciência não é um fenômeno que acontece de uma maneira linear, talvez a partir de um certo momento, em um certo espaço curto de tempo, é possível que grandes parcelas da humanidade consigam atingir um outro tipo de percepção da realidade e que, portanto, em um espaço curto de tempo, nós consigamos realmente dar grandes passos em direção a esse novo mundo, essa nova sociedade que queremos construir. Assumir um compromisso com a sustentabilidade é assumir um compromisso com a própria vida e, portanto, com aquilo que a gente é. Raramente a gente pensa que o que é a natureza, todo aquilo que nos rodeia, mas nós somos a natureza também. Não tem como a gente separar isso que existe em volta de nós mesmos. Olá, professor. Ter uma vida sustentável nos dias de hoje é essencial para a preservação da raça humana na Terra? Sim, é essencial. É fácil entender. A natureza nos fornece serviços, nos presta serviços chamados serviços ambientais. O que são esses serviços? São benefícios que nos permitem bem-estar ou muito mais do que isso. São indispensáveis à sobrevivência da espécie humana na superfície da Terra. São serviços de suporte, serviços de abastecimento e provisão e serviços de regulação. Que são serviços de suporte? Serviços de suporte são a ciclagem e reciclagem de nutrientes e de resíduos, a formação do oxigênio indispensável, o oxigênio que nós respiramos, e o sequestro, a absorção do gás carbônico. Serviços de abastecimento e provisão. Fornece a água doce que bebemos, os alimentos de que nos alimentamos, as fibras e a madeira, os combustíveis e também a biodiversidade, os fármacos, os princípios ativos que nos propiciam a constituição de remédios. E os serviços de regulação? Serviços de regulação são os que permitem o controle das enchentes, o controle da qualidade do ar, da qualidade da água, são serviços que permitem controle das doenças. Em suma, a somatória desses serviços é indispensável para a sobrevivência do homem na face da Terra. Hoje nós estamos observando exaustão no uso desses recursos naturais. Nós estamos dilapidando o nosso capital natural. Portanto, a Terra está tendo dificuldade em nos prestar todos os serviços ambientais indispensáveis à sobrevivência do homem na Terra. A solução é a resposta à sua pergunta. Nós precisamos passar a viver de uma forma sustentável, mudar os nossos hábitos de consumo,
de produção, a nossa forma de viver para começar a construir uma era da sustentabilidade. É importante que tenhamos consciência sobre a situação do planeta em decorrência de nossos hábitos e costumes. Mais importante ainda é praticar a sustentabilidade. E no próximo bloco, Ver Sustentável entrevista aqui o diretor do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, professor Mário Monzoni. O tema do programa de hoje é a sustentabilidade e suas variações como desenvolvimento sustentável. E um dos pioneiros no Brasil na defesa do desenvolvimento sustentável participa conosco aqui no programa, professor Mário Monzoni, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. E logo eu pergunto para o senhor, como é que o senhor avalia a evolução do conceito de sustentabilidade? O prazer é todo meu, obrigado pelo convite. A gente pode ver o conceito de sustentabilidade caminhando de duas direções. O primeiro ele dialoga muito com o que a gente entende por desenvolvimento e o outro dentro de um contexto muito mais empresarial. A questão do desenvolvimento ela é debatida há bastante tempo e a gente entendia desenvolvimento até a década de 60 como um crescimento econômico. Aqueles países que tinham crescido e se industrializado, eles eram desenvolvidos. Depois da década de 60, alguns países começaram a se desenvolver, se industrializar e não transformavam esse desenvolvimento, esse crescimento em elementos, em indicadores, principalmente na área de saúde e educação. Então começou a se questionar muito esse conceito de desenvolvimento como crescimento econômico. Mais recentemente, a gente percebe também dentro de uma agenda de meio ambiente que esse desenvolvimento tem sido feito a um custo muito alto do ponto de vista ambiental. Então, quando a gente fala a questão do desenvolvimento, que leva a crescimento econômico, mas também ele leva em considerações as questões sociais e ambientais, nós estamos falando de um crescimento, um desenvolvimento sustentável. Esse tema também é tratado no âmbito empresarial. As empresas, elas tinham até pouco tempo uma agenda muito clara de gerar lucro a qualquer custo. E hoje a sociedade demanda cada vez mais que elas pensem em outros resultados, outros bottom lines, de ordem social e ambiental. Então a gente vê a questão da sustentabilidade, tanto do ponto de vista de desenvolvimento, que é um conceito muito mais macro, como sociedade, mas também no campo empresarial. Mário, na sua avaliação, o que é que dificulta a universalização do conceito de sustentabilidade? É verdade, deputado. Hoje, embora a gente fale bastante sobre sustentabilidade, é um conceito ainda muito marginal, muito restrito na nossa sociedade. Eu acho que o grande problema que esse conceito encontra é que os benefícios que ele traria são de muito longo prazo, médio e longo prazo, e as pessoas têm no seu modo de vida expectativas prementes de curto prazo, que talvez a sustentabilidade não possa entregar. A gente vai ter que, de repente, revisitar nossos valores, nossa visão de mundo, para entender que é importante a gente levar em consideração questões de longo prazo. E é um exercício bastante difícil. Professor, como ficam as empresas brasileiras nesse novo conceito em que a sustentabilidade deve estar nas raízes de todas as operações de negócios? As empresas podem e devem contribuir para um outro tipo de desenvolvimento. Eu acredito que elas começam a perceber isso. A gente virou o século XXI com uma nova complexidade do ponto de vista social e ambiental. Algumas mensagens são mandadas, principalmente no que se refere ao aquecimento global. E as empresas estão percebendo que o mundo mudou e a maneira de se fazer negócio tem que ser diferente. E aqui no Brasil a gente vê um movimento muito atuante de responsabilidade empresarial e sustentabilidade, mais até que em alguns outros países emergentes e mesmo em países desenvolvidos. O Brasil tem sido um caso muito interessante para se analisar o comportamento e a responsabilização que as empresas têm tido perante esse tema. No entanto, como eu mencionei, esse é um movimento recente, as respostas ainda não são homogêneas, a gente vê algumas empresas líderes entendendo a problemática e tomando ações por convicção, tem outras por conveniência,
e ainda a grande maioria ainda não entende como que pode contribuir para esse novo tipo de desenvolvimento. Professor Mário, mesmo sabendo que os resultados advêm a médio prazo, como promover a sustentabilidade como uma promotora, como uma indutora de empregos verdes, de lucros e de oportunidades para as empresas? É verdade, isso acontece muito, de olhar a sustentabilidade como um grande obstáculo, né? Eu dou aula numa escola de negócios e há 20 anos atrás eu não imaginaria ter uma aula onde a gente tratasse dessas questões ambientais e de sustentabilidade. Hoje a gente está formando uma nova geração de estudantes, de gestores desse país, tanto na administração de empresas como na administração pública, e o que a gente tenta passar para eles é que o portfólio, aquele hall, aquele menu de negócios que a gente vai enfrentar no século XXI é diferente daqueles que os nossos pais gerenciaram no século XX. Ele tem que levar em conta os impactos que essas novas atividades têm no meio ambiente, porque a gente já ultrapassou o limite que o meio ambiente tem de capacidade de aguentar esse modelo que a gente tem de desenvolvimento. E uma das maneiras de se fazer isso é ver como que a gente pode criar soluções inovadoras que geram valor para a empresa também. Então, o que a gente se vê é de frente a um desafio um pouco mais complexo. Antigamente se fazia negócios a qualquer custo. Hoje a gente vai ter que ter soluções mais inovadoras que desafiem os administradores de empresa e também os gestores públicos de propor soluções que sejam viáveis, que gerem valor, seja na redução de custos, seja no aproveitamento de novas oportunidades, mas também que levem em conta o impacto nas comunidades e no meio ambiente. É um desafio interessante para se seguir aí, não é ruim não. Maria, a crise financeira, ela dificulta ou facilita a implementação de processos sustentáveis? É uma pergunta interessante. Na verdade, eu pessoalmente acho que essa crise foi uma crise da insustentabilidade, não foi uma crise financeira. Ela bateu com um sintoma na crise financeira, mas ela foi uma crise de valores, uma crise de governança. A hora que a gente vê interesses tanto da propriedade quanto da gestão muito alinhados, todos os mecanismos que existem na área empresarial são de produzir resultados de curto prazo, então você acaba criando gestores que privilegiam muito o curto prazo e a sua remuneração é baseada nos resultados de curto prazo, e a gente viu no que deu. Então eu acho que essa é uma crise de insustentabilidade. Sem dúvida nenhuma, a crise afeta, impacta investimentos em todas as ordens, inclusive aquelas na própria sustentabilidade, em tecnologia limpa e tal. Mas a gente vê o próprio presidente americano dizendo que os negócios verdes, né, a economia verde, pode ser inclusive uma saída para a própria crise que o capitalismo se encontra. Mário, nós sabemos que o nosso comportamento não é ditado por preocupações, é ditado por princípios e por valores. Por isso, o cerne da questão é transformar preocupações ambientais em valores ambientais, para que o nosso comportamento, tendo incorporado esses valores, se modifique e a gente possa ter, acima de tudo, um consumo sustentável. Na sua avaliação, estes conceitos éticos e morais ajudam a promover a criação de uma nova era, a era da sustentabilidade? Sim, eu concordo, deputado. Na verdade, tem alguns autores, e enfim, desculpa se eu estou sendo um pouco acadêmico, mas tem alguns autores que inclusive não acreditam que a solução para um novo modelo, uma sociedade mais sustentável, venha pelo lado das empresas ou mesmo pelo poder público. Tem autores que acreditam que se nós, como indivíduos, a gente não visitar nossos valores, nossa visão do mundo, que passa por repensar essa sociedade de consumo exacerbado, né, que é o consumismo. Consumir todo mundo precisa, inclusive, para viver. O problema é que a gente tem um consumo totalmente mal distribuído e um consumismo exacerbado que ele, para acabar, precisa de uma reflexão sobre visão de mundo, sobre as gerações futuras e sobre valores. Então eu concordo, tendo a concordar com esses autores que se nós como indivíduos não avançarmos nessa nova agenda, vai ser difícil a gente caminhar para um outro modelo de desenvolvimento. Mário, quero agradecer sua participação e mais uma vez dizer que foi um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer todo meu. Um prazer e um privilégio. Muito obrigado. Muito obrigado. E daqui a pouco você vai ver como é simples iniciar o processo de sustentabilidade dentro de sua casa.
A conscientização é realmente um fator muito importante para que a sustentabilidade se torne um valor em nossas vidas. Veja agora uma alternativa eficiente e totalmente sustentável. O aquecedor solar popular, que beneficia os setores econômico, social e ambiental. Sociedade do Sol é a continuação do trabalho de uma equipe que desde 92 procura desenvolver um aquecedor solar de baixo custo. No final de 2001, apresentamos publicamente uma tecnologia no modo faça você mesmo, com material de construção, plástico, para que cada um possa construir o seu aquecedor solar. O aquecedor solar tradicional é basicamente montado com tubos de cobre, chapas de alumínio pintadas, vidro, uma estrutura mecânica, lã de vidro, depois uma caixa de água bastante cara, porque é de cobre ou de aço inox. Então é uma estrutura excelente para fazer água quente. Agora, no popular, a gente teve que mudar tudo. Nós tivemos que reinventar o aquecedor solar. A gente não sabia, né? Se soubesse. Bem, nós reinventamos e chegamos na seguinte conclusão. Para começar, usar como produto tubo de PVC de água fria, não de água quente. Aquele que é marrom. A placa, aquela que recebe a luz do sol e transforma sol em calor, é simplesmente forrinho de PVC. Depois de pintado, você tem um coletor solar extremamente barato e muito eficiente. Os 100% que o chuveiro consome normalmente, 75% desaparece quando você põe um aquecedor solar. Mantém-se o chuveiro elétrico, quer dizer, está lá bonitinho, só que não está funcionando, ele serve de ducha. No dia que chove, aí você liga ele um pouquinho para dar aquela energia necessária. No dia seguinte, voltou o sol, já pode desligar o chuveiro elétrico e ele volta a ser uma ducha. O nosso aquecedor solar, ele custa de 250 a 400 reais. Quer dizer, de 8 a 10%, de 10 a 15% do tradicional. No cálculo, número, máquina de calcular, 4 meses e meio, quer dizer, ele se paga muito rápido. Vale a pena colocar. Eu recomendo o uso do aquecedor solar porque ele tem um benefício muito grande, tanto economicamente como para o meio ambiente. Aqueles 80% da população brasileira que não tem dinheiro para comprar, seja o que for, esses 80% têm direito a ter água quente e economizar com isso a energia no chuveiro elétrico. Isso é uma redução de sua conta de 20% a 40% na conta de energia. Quer dizer, de repente uma pessoa que tem um gato e diz, caramba, eu estou com problema porque a polícia está correndo atrás de mim, a distribuidora está correndo atrás de mim, as multas estão se multiplicando, vou ter que mudar de bairro. Que tal colocar um aquecedor solar e acabar com essa sobreconta que eu tenho? Quer dizer, o nosso projeto ele tem uma visão social muito intensa. Nosso alvo é a pessoa pobre e retirar dele problemas. Depois da instalação do aquecedor, eu senti uma redução muito boa no consumo de energia. E foi por volta de 20% a 25% que eu tive de redução na energia. É um projeto para resolver o problema social financeiro e ambiental também. Agora vamos ver o Brasil. Se toda a casa do Brasil tivesse um aquecedor solar, nós estaríamos economizando cerca de 8 a 10% da demanda nacional. Isso é sinônimo de que as usinas térmicas que estão aí disponibilizadas para o sistema elétrico não precisam mais funcionar. Elas estão disponibilizadas, que é ótimo, porque na hora de uma falta ela está lá. Mas se toda a casa deixar de usar energia no chuveiro, está resolvido o problema da queima do gás natural que vai para a usina térmica e de repente não precisa mais gás natural. Então a usina térmica não vai estar mais aquecendo o planeta com as emissões de gás carbônico fruto da queima. A gente hoje usa muito mal a energia que está aí do sol. E o sol está, por enquanto, é de graça. Você vai ver agora como uma ideia simples se transformou numa atitude que, além de trabalhar com o reuso de um material que demora anos para se decompor, transformou-se numa atividade profissional e fonte de renda para muita gente. Artigos de decoração, bolsas, pastas, capas de agenda. Pode não parecer, mas todos esses produtos são feitos de garrafa PET.
Muitas vezes não sabemos que destino dar a esse material reciclável, mas ele pode se tornar fonte de renda. O interessante é que esse trabalho artesanal se tornou mais ágil e fácil com a invenção de uma máquina, a máquina de cortar PET. Que a gente procurou desenvolver um projeto que fosse acessível a todas as camadas, né? E a partir dessa nossa união a gente chegou na realização dessa máquina nossa, né? Que ela beneficia a garrafa PET para fazer artesanato, para a pessoa poder desenvolver um trabalho com artesanato. Então o que eu fiz? Eu procurei o Anderson e o Cleiton para que eles me ajudassem e desenvolvessem uma máquina que pudesse cortar as garrafas PET em tiras para que eu pudesse desenvolver esse tipo de trabalho. A sustentabilidade desse trabalho não está somente no reuso da garrafa PET. Então a gente pesquisou materiais que não consumissem muitos recursos da natureza também, né? Para não ficar um projeto milaborante, mas ele vai trabalhar para o meio ambiente, mas vai consumir muito recurso. Partindo dessa máquina, eu pude desenvolver uma série de produtos ecologicamente corretos que proporcionam renda, uma distribuição de renda e, concomitantemente às oficinas de artesanato que eu ministro, eu passo boas práticas ambientais e cultura de proteção ambiental. Esse artesanato é bastante valorizado e pode ser encontrado, por exemplo, em lojas da região dos Jardins, na cidade de São Paulo, uma área bem famosa para compras. A máquina tem um preço bastante acessível, então para fazer artesanato com a garrafa PET, basta ter criatividade. É muito fácil cobrar do consumidor atitudes responsáveis, atitudes de consumo sustentável. Dizer, por exemplo, que o consumidor deve consumir uma lâmpada fluorescente e não incandescente. Mas poucos se lembram que uma lâmpada fluorescente ainda custa muito mais cara do que uma lâmpada incandescente. A mesma coisa com essas inovações tecnológicas que nós vimos. É preciso oferecê-las, colocar ao alcance da população, notadamente das pessoas menos abastadas. Se nós conseguirmos viabilizar um progresso tecnológico, colocar soluções tecnológicas disponíveis para a população, aí sim nós podemos acreditar na generalização, na universalização da utilização de energias limpas, substituindo energia suja. E se você também tem projetos que promovam a sustentabilidade, mande um e-mail para contato@viversustentável.net. E se você quer mudar o mundo, faça a sua parte. Pratique a sustentabilidade. Até o próximo programa.